Vamos continuar nosso estudo na Epístola aos Gálatas. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. 1 e 2 a princípio. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, ter uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos por esta reunião, nós te louvamos, Senhor, pela vida do teu povo, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, nesses tempos difíceis, tempos de angústia, de perseguição, nós clamamos, Pai, a tua graça sobre nós. Abre os nossos olhos para te vermos, para experimentarmos de ti, para sermos edificados para o Senhor. Prepara-nos para a tua vinda. Prepara-nos, Senhor, adorna-nos como a tua noiva, para a tua honra e para a tua glória. Vem nos lavar pela água da tua palavra, vem nos encher com teu Espírito. Nós nos dispomos em tuas mãos para te ouvir. Somente tu tens as palavras de vida. Somente o Senhor pode falar conosco e nos edificar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós sabemos que temos vivido aí tempos difíceis, tempos que estão nos preparando para a vinda do Senhor. Nós esperamos, de fato, que aqui nós possamos nos encontrar com o Senhor. Nós estudamos a palavra, não buscando conhecimento, ou buscando princípios, ou regras. Nós estudamos a palavra, meditamos nela. Eu prefiro essa palavra, meditar na palavra. Porque nós estamos procurando, de fato, o próprio Senhor. Porque é só Ele quem pode nos mudar, é só Ele quem pode nos transformar. Nós dependemos da graça dEle, que pode nos dar fé, pode nos dar esperança para esses tempos. Amém? Então, vamos continuar aqui a nossa Epístola aos Gálatas. Semana passada, nós podemos falar um pouco mais sobre o que é a revelação, como correspondemos a essa revelação em obediência e, como isso nos leva a crescer. Amém? Nós temos aqui no capítulo 2, lá no versículo 20, dizendo assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Eu entendo que esse versículo, irmãos, é a nossa chave que vai abrir o nosso entendimento para esse capítulo e basicamente para o livro. Amém? Seguindo aquele entendimento de que nós temos aqui um amadurecimento de o Filho revelado em mim e Cristo vive em mim. Amém? A revelação é o início dessa caminhada. E a finalidade desta revelação é nos levar a este lugar onde eu posso dizer: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então vamos voltar novamente lá para o início do capítulo. Nós vimos aqui que ele subiu a Jerusalém em obediência a uma revelação. Amém? Nós vimos que essa revelação nos traz direção.
Revelação gera em nós, irmãos, convicção, posicionamento. Essa é uma coisa que nós precisamos entender muito, que nós precisamos muito dos nossos dias, de posicionamento, de convicção em Deus. Infelizmente, nós vivemos hoje um evangelho tão diluído, irmãos, que é o evangelho que simplesmente nos dá possibilidades. Quem vive por regra, vive assim. Olha, se a Bíblia simplesmente diz, não tem nenhuma proibição aqui para mim, então eu posso viver todas essas possibilidades. Mas revelação, irmãos, é um lugar de obediência, de clareza. Eu sei o que Deus requer de mim nessa situação. Fé é isso. Fé só tem uma resposta digna. Se chama obediência. E obediência não é uma possibilidade, não um leque de coisas. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso ficar aqui, posso ir para lá. Não, irmãos. Fé é, eu sei o que Deus requer de mim agora. Amém? E é nesse lugar que Gálatas quer nos levar. A um lugar de intimidade com o Senhor, de conhecer o Senhor de tal maneira, de entender o caráter dele de tal maneira, irmãos, que nós sejamos levados a um posicionamento de convicção, que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, que a gente não fique fascinado por qualquer coisa que apresente para nós. Irmãos, tem pessoas que todo dia se fascinam com uma coisa nova, nunca amadurecem no Senhor. Tudo para eles é novidade, tudo para eles é bonito, mas eles não têm um foco claro na pessoa de Cristo, eles não conseguem avançar para o alvo, porque eles são distraídos por diversos pontos que na mente deles, na alma deles é muito interessante, mas eles não caminham por convicção. Revelação nos traz uma direção, nos traz convicção, convicção gera firmeza, posicionamento. Amém? Então vamos aqui, versículo 2. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, em particular aos que estavam em estima. Amém? Então, esse particular, ele quer dizer assim, eu tive um momento particular com aqueles que tinham algum peso, com aqueles que estavam, de fato, eram pessoas importantes, decisivas dentro do corpo de Cristo. Ele teve esse momento particular com eles. E ele vai dizendo assim, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que Paulo tem entendido de Deus que a pregação do evangelho é como se fosse uma corrida. A pregação do evangelho, ela tem um ponto de chegada. Eu preciso correr e eu preciso vencer. Eu preciso dar o meu melhor. Ele não prega o evangelho, se der para pregar, preguei. Ele tem uma vida intencional. Ele tem uma vida de propósito. Eu faço todo o esforço para ganhar essa corrida. Qual a corrida? Da pregação do evangelho. Irmãos, esse não é um desejo do coração de Paulo. Essa não é uma face de Paulo. Esse é um desejo do coração de Deus. A revelação nos dá senso de propósito, da urgência desse propósito, de valorizar como Deus valoriza isso. É Deus quem imprimiu no coração de Paulo que ele precisava correr, dar o seu melhor, se exercitar para poder compartilhar a palavra, evangelizar aonde quer que ele fosse. Amém? E o que quer dizer tivesse corrido em vão? Primeira coisa, uma das coisas que nós vimos semana passada, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela vai cumprir o seu propósito, ela é inabalável. Então, o que significa correr em vão? Primeiro, irmãos, quando a consciência dos homens está na dúvida e ela está hesitante, ela não tira qualquer proveito
do ministério da palavra. Nós precisamos lembrar lá do Senhor Jesus falando sobre a semente que caiu na beira do caminho, né? A parábola do semeador, lá no capítulo 13 de Mateus. Ela cai na beira do caminho. São aqueles que ouviram, mas não entenderam. Eles estão na dúvida, eles estão hesitantes. E vem o passarinho e come, né? Mostrando Satanás roubando a palavra. E ali na parábola do semeador, ele vai falar das posturas do nosso coração. Pessoas que não têm raiz em si mesmo, têm o coração endurecido, recebe a semente, ela até brota, mas não tem raiz profunda. Por isso, quando vem as tribulações, ela seca. Palavra que caiu entre os espinhos. E essa é uma das lutas que os gálatas estão passando aqui. Eles estão fascinados. Ali na parábola ele vai falar das fascinações do mundo, da riqueza, que sufocam a palavra. Então, irmãos, quando ele diz de não correr em vão, ele não está falando como se a palavra não fosse eficaz. Ela é inabalável. Mas é o proveito que nós temos quando o nosso coração não a entende, não a recebe, né? Como diz lá em Hebreus 4, quando a palavra não é misturada com a fé, o nosso proveito dela se torna inútil. Nós anulamos, nós frustramos a palavra, quando nós não a recebemos mansamente. Amém? Versículo 3. E aqui nós vamos começar uma sucessão de eventos, amém, irmãos? Do versículo 3 até o versículo 5, nós temos aqui uma sucessão de eventos falando desse tópico de Tito. Depois do versículo 6 até o versículo 10, ele vai estar falando, de fato, sobre como foi a comunhão dele com os apóstolos e os anciãos. E depois ali, a partir do versículo 11 até basicamente o 14, o confronto que ele teve com Pedro em Antioquia. Então, eu quero dividir nessas sessões, amém? Primeiro ponto que a gente enxerga aqui, que, irmãos, é uma questão, mais uma vez, uma questão de vida, é uma questão de realidade. Evangelho não é entrar num quarto e entrar num mundo de teorias, filosofias. Não, nós estamos falando de vida, de acontecimentos. Irmãos, viver o Evangelho é uma vida de aventura. Deus faz proezas na nossa vida. Nós temos conflitos, nós temos inimigos, os inimigos da fé, e nós estamos batalhando por essa fé. Amém? Então, vamos ver aqui esses versículos de 3 a 5. Nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Amém? Então, irmãos, nós temos aqui primeiro ponto que Paulo está colocando. Ele foi para essa comunhão com Tito, um homem completamente grego. E quando ele diz aqui no versículo 6, no versículo 3, que ele não foi constrangido a circuncidar-se, irmãos, ele está dizendo aqui, os apóstolos o receberam como irmão. Estamos juntos, irmãos? O que a gente precisa enxergar? Esses inimigos que foram lá para a Galácia atacar Paulo e o seu evangelho, eles foram com alguns argumentos. O primeiro argumento que eles colocaram é que Paulo não caminhou com Jesus. Paulo não foi nomeado apóstolo junto com os outros apóstolos. Ele vem depois. Segundo,
Eles alegam que eles vêm da parte dos apóstolos e eles usam da posição dos apóstolos como uma suposta autoridade, para poder dar um peso ao que eles estão dizendo aos Gálatas acerca da circuncisão. Amém? Então, eles estão dizendo que existe uma divisão entre o que os apóstolos pensam e entre o que Paulo pensa, entre o que Paulo prega e os apóstolos pregam. E o que nós vamos ver nesse capítulo aqui, ele não é um capítulo fácil de interpretação, ele é um capítulo difícil, ele é um capítulo, até mesmo no original, com certas dificuldades, porque parece que Paulo escreveu esse capítulo debaixo de muita emoção. E, infelizmente, irmãos, a gente, quando lê essas histórias aqui de Tito, falsos irmãos, aqueles que eram alguma coisa, Deus não importa para a aparência, resistir Pedro face a face. Irmãos, nós somos carnais. Nós olhamos esses eventos muitas vezes de forma carnal. Sabe por quê? Porque a gente gosta de intriga. E a gente olha para esses fatos enfatizando essas intrigas. Nós olhamos essas histórias e enxergamos divisões onde elas não têm. E o que Paulo está trabalhando aqui é justamente para mostrar a unidade do corpo de Cristo. Voltando ao fim ali, corrido em vão, se fala de não alcançar a edificação desejada. A palavra está sendo pregada para que haja edificação. Então, ele coloca que Tito estava comigo, não foi constrangido a circuncidar-se. Tu está dizendo, olha, esse negócio de circuncisão, que os apóstolos exigem circuncisão, como dizem aí esses falsos irmãos, não é verdade, porque eu estive com Tito lá, e Tito era grego, e não era circuncidado, e nenhum dos apóstolos, dos anciãos, daqueles que tinham uma posição de coluna da igreja, exigiram que Tito fosse circuncidado. Eles o receberam como irmão em Cristo, como corpo de Cristo. Irmãos, isso é uma declaração poderosa. Mas aqui no versículo 4, ele vai dizer que houve sim um problema, mas não foi causado pelos apóstolos, não foi causado pelos irmãos que tinham respeito, no meio da congregação em Jerusalém. Foi causado por falsos irmãos, que se intrometeram secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus. E termina aqui o que de fato eles queriam, nos porem em escravidão. Estamos juntos, irmãos? Então, ele está dizendo assim, houve problema sim, mas não foi um problema causado por falta de unidade entre eu e os apóstolos, ou entre Tito, que era um incircunciso, e os apóstolos. Ao contrário, ele foi reconhecido como um cristão legítimo, mas falsos irmãos, no intuito mesmo de enganar, queriam causar problemas. Aqui a ideia, eu acho muito interessante, porque o que Paulo está dizendo, o ponto central não é a circuncisão. Eu não sou contra a circuncisão. Eu sou contra aquilo que não edifica a igreja. Eu sou contra aquilo que vai contra a liberdade que nós ganhamos em Cristo Jesus. Quando ele vai aqui para os falsos irmãos, ele está dizendo assim, olha, é como se ele dissesse assim, não circuncidei Tito por resistir por causa dos falsos irmãos. Porque eles estavam ali por dois motivos. Vamos ver se Paulo muda de comportamento na frente dos apóstolos, porque se ele mudar, nós temos um argumento para atacar os outros. Então, eles queriam, de qualquer maneira, atacar a vida de Paulo. O interesse deles não era a verdade. O interesse deles não era a liberdade em Cristo. O interesse deles era levar à escravidão.
E isso, irmãos, é tão evidente que se você abrir lá em Atos, capítulo 16, versículo 3, está falando de Paulo, lá na região da Galácia, né, junto com Timóteo, né, na cidade de Timóteo, que era Listra. Né, e ele vai dizer aqui no versículo 3, Paulo quis que este quem? Timóteo, fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Estamos juntos, irmãos? O pai de Timóteo era grego, mas a mãe, a avó, eram judias. Então, Paulo não está aqui, né? O centro dele não é a circuncisão, o centro dele não é falar contra a circuncisão. Ele não circuncidou Tito, mas circuncidou Timóteo. Nós podemos ver em Atos também, capítulo 21, né? A partir do versículo 17, Paulo está dizendo aqui que ele chegou a Jerusalém, né? Ele foi para a casa de Tiago, todos estiveram ali com eles, né? Versículo 20, dizendo que eles puderam compartilhar o que Deus estava fazendo no meio dos gentios, né? Mas aqui no versículo 20, né, eles vão dizer assim, olha, acontece, né, que, versículo 21, já acerca de ti fomos informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Irmãos, esses judaizantes perseguiram Paulo a vida inteira deles. E aqui agora eles diziam, não é que ele diz para os gentios não se circuncidarem, ele diz para todo mundo, nem judeu é mais para se circuncidar. Né? E aqui o que você vai ver é que Tiago, né, e os irmãos vão aconselhar Paulo a fazer um voto, sendo ele judeu, e ele fez um voto. Os gentios não precisavam votar, estavam livres disso, como foi decidido no concílio. Mas Paulo seguiu aquilo, porque edificava a igreja, edificava a unidade. Por fim, irmãos, o que eu quero colocar aqui, do que a gente está vendo aqui no capítulo 2, é um irmão que ele é guiado por um princípio, a edificação do corpo de Cristo. Ele não é um briguento, ele não é alguém que quer causar divisão no corpo de Cristo, ele não é uma pessoa intolerante, não. Ele é uma pessoa que ele segue o Senhor. Naquilo que não importa, ele vai, né, naquilo que é indiferente, digamos assim, né, ele vai seguir o amor aos irmãos. Né? Ele vai analisar caso por caso. Mas, da mesma forma em que ele vai manifestar o amor pelos irmãos, se aquilo agride a verdade do Evangelho, a pureza do Evangelho, põe em risco o que Cristo conquistou na cruz, ele também vai resistir com o mesmo vigor. Estamos juntos, irmãos? Né? Vamos abrir lá em Romanos, eu gostaria que você abrisse lá em Romanos, capítulo 15. Olha o que ele ensina aqui, capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 1. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Preste atenção no versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação. Estamos juntos? Versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Estamos juntos? Então, ele segue o exemplo de Cristo. Ele tem uma revelação clara do caráter de Cristo. Então, qual é o caminho geral aqui? No que a gente pode, nós agradamos ao nosso próximo.
A nossa face não está o não. Nós não somos os irmãos da contenda. Nós não somos os irmãos que estamos atrás de um erro para contender, para fazer debate, para fazer controvérsia. Não, nós somos os irmãos que somos guiados por um desejo. No que for possível, nós vamos agradar o próximo. Agora, o que é esse possível? Aquilo que é bom para edificação. Tolerar os fracos, cuidar dos fracos, não colocar ele em controvérsias, em polêmicas, mas guardá-lo. Estamos juntos, irmãos? Naquilo que a gente pode, nós agradamos os irmãos, desde que a edificação do corpo de Cristo não seja colocada em risco. Amém? Essa é a distinção que Paulo está fazendo. Quando ele diz assim, por causa dos falsos irmãos, está dizendo assim, olha, essa é uma questão que o centro dela não é o debate das cerimônias. A questão é a justiça própria. Abra lá em Romanos, já que estamos em Romanos, vamos olhar o capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 3. Olha o que a lei causou. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, aqui, Paulo, nesse capítulo, ele está falando sobre o Israel, os judeus. Ele está dizendo, olha, eles tinham uma lei, mas pela lei eles conheceram a justiça de Deus? Não. E o que eles estabeleceram, então? Eles estabeleceram a sua própria justiça. Só que sabe qual é a consequência disso? Quando eu estabeleço a minha própria justiça, eu vou resistir à justiça de Deus. Eu não me submeto a ela. Então, o que ele está colocando aqui? Isso nunca vai gerar edificação. A questão, o meu limite, não é a cerimônia em si, mas quando nós comprometemos o evangelho, seja com uma cerimônia, seja com um rito, seja com um hábito, seja com uma prática, que isso vai estabelecer a minha própria justiça, que vai me firmar em justiça própria. Isso vai me levar a um lugar de resistir à justiça de Deus. Estamos juntos, irmãos? Eu quero tocar aqui com muito cuidado. Como eu disse, eu não tenho pressa de ir avançar um bando de versículos, eu tenho pressa de que isso seja sedimentado no nosso coração de uma forma que nos fortaleça para esse tempo. Irmãos, um dos nossos maiores problemas se chama justiça própria. Como eu disse, no nosso tempo, provavelmente nós não temos ninguém no nosso meio e ninguém pregando, que nós precisamos nos circuncidar, seguir cerimônias judaicas, seguir ritos judaicos. Mas o que decorre disso, o que Paulo de fato está atacando, que é uma justiça que provém da obra, do esforço próprio. Irmãos, quantas vezes nós achamos que nós vamos viver o cristianismo segundo a nossa própria força? Quantas vezes nós tornamos vida de oração, leitura da palavra, jejum, que deveriam ser práticas de quebrantamento, de arrependimento, nós tornamos isso em justiça própria. Nós tornamos isso em atos como, está vendo, eu estou fazendo tudo certo, chegando naquele ponto lá do fariseu de graças a Deus eu não sou como os outros, eu oro tantas vezes por dia, eu dou meu dízimo, eu jejuo 3 vezes por semana, graças a Deus, isso é justiça própria. Vivemos atrás de recompensa humana, reconhecimento humano. Nós saímos de um lugar de dependência da graça de Deus. Voltando aqui ao versículo, como eu disse, já estou crucificado em Cristo, agora vivo não mais eu, é um irmão que morreu para o temor de homens. Ele não faz as coisas simplesmente por temor de homens. É alguém que quer, sim, agradar os irmãos em Deus para a edificação do corpo, mas não é a paz a qualquer custo.
Irmãos, misericórdia. Nós, às vezes, evitamos conflitos, porque nós temos uma ideia errada de paz. Né? Nós evitamos esses momentos de confrontação. Às vezes as coisas estão acontecendo na nossa frente e a gente fica calado, a gente fica indiferente. Em momentos em que a nossa boca deveria abrir, a gente deveria se posicionar. Irmãos, a vida cristã não é uma vida cinza. A vida cristã não é uma vida romântica. É uma vida de posicionamento. Deixa eu te dizer uma coisa clara. Revelação é lindo, sim, é maravilhoso você ver a glória do Senhor. Mas revelação gera crises. Porque, como nós já dissemos semana passada, a revelação te exige posicionamento. Ou você vai caminhar à altura da revelação que Deus te deu, da luz que você tem dele. Ou isso vai gerar grandes problemas na sua vida. E Paulo, diante da luz que ele recebeu de Deus, ele não podia querer paz a qualquer custo. Ele não podia querer agradar mais aos homens do que agradar a Deus. Então, isso é uma questão de honrar a Deus. Né? Vamos lá, por exemplo, para o caso, né, clássico, lá de Eli, em 1 Samuel. É o caso clássico, o sacerdote Eli não repreendeu os seus filhos, não disciplinou os seus filhos. Ele quis mais agradar os filhos do que agradar a Deus. Irmãos, essa passagem nos traz uma linda lição, extremamente prática do que é a vida no corpo de Cristo. Sobre nós entendermos que nós agradamos a Deus em primeiro lugar. É impossível a gente ler isso aqui e não parar para pensar sobre o sacerdote Eli agradando os seus filhos, que estão profanando o altar, estão roubando da oferta, estão vivendo de forma imoral. E ele não se posiciona para deixar claro que eles estão vivendo uma vida contra a vontade de Deus. É um contraste muito grande com Gênesis 22, quando Deus fala para Abraão, né? É o capítulo onde aparece pela primeira vez a palavra amor, né? Falando de Abraão e seu filho Isaque, o filho quem ele amava. Deus vai lá e pede a Abraão que entregue para ele Isaque no altar, em sacrifício. E Abraão, ele obedeceu a Deus. Obedeceu não por medo, mas obedeceu por fé, por confiança. Porque, como diz lá em Romanos 4, ele sabia que aquele que prometeu era poderoso para trazer à existência as coisas que não existem e ressuscitar até dos mortos para cumprir a sua promessa. E a palavra de Deus para Abraão naquele capítulo é: eu sei que você teme mais a Deus do que ama o seu filho. Irmãos, só pode haver edificação real em um ambiente assim, onde nós amamos a Deus acima de todas as coisas, onde nós honramos a Deus acima de todas as coisas, onde a gente é movido não para agradar a nós mesmos, não para evitar conflitos, não por andar segundo a nossa conveniência, mas quando nós temos um alvo muito claro, a edificação do corpo de Cristo. Eu queria que você abrisse também lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Irmãos, nós precisamos enxergar nesses versículos, nessa história, nesse conflito ali, a respeito da circuncisão de Tito, Paulo sendo guiado por isso.
como eu disse, a vida da fé, a vida de revelação em Cristo, não é uma vida de possibilidades. O que tem matado o corpo de Cristo, o que tem enfraquecido o corpo de Cristo hoje, irmãos, não são as coisas ilícitas, são as lícitas. Os irmãos que vivem na licitude, que não têm essa revelação do que não convém. É lícito, mas não convém. Não convém não é por causa de mim mesmo, não convém porque não edifica. Está me entendendo, irmãos? É muito claro. Nós precisamos ter essa visão clara dentro da nossa casa, na vida com o nosso cônjuge, na vida com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos entre os irmãos, o que edifica e o que não edifica o corpo de Cristo. Nós não podemos viver uma vida indiferente, nós não podemos viver uma vida sem reação. Se nós, de fato, temos revelação, nós temos que ter uma vida posicionada. E esse posicionamento pode gerar profundas crises. Amém? É uma luta, né? Como ele vai dizer aqui, ao fim do versículo 5, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ele resistiu esses falsos irmãos com vigor, não por causa dele mesmo, mas lutando pela verdade do evangelho, entre aqueles onde ele pregava. Amém? Versículo 6 em diante, nós vamos ter uma segunda crise, né? E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não me importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Amém? É outro versículo que eu preciso parar com muito cuidado, porque ele muitas vezes é mal interpretado. Como eu falei, infelizmente, na nossa visão carnal das coisas, nós gostamos de intriga e temos uma visão superficial do versículo. Né? Porque quem lê aqui descuidadamente vai ter um entendimento como se Paulo estivesse desdenhando dos apóstolos. Como Paulo estivesse dizendo, olha, se for alguma coisa do passado, não me interessa. Deus não vive de aparência, como se eles fossem simplesmente aparência. E o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é justamente o oposto. Quando ele diz aqui, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, esse pareciam, irmãos, não quer dizer assim, não são. Esse pareciam é a mesma expressão que ele vai usar, né? Lá no versículo 2, que estavam em estima, né? É uma forma mesmo da época de dizer, olha, aqueles que tinham alguma importância, aqueles a quem era dado respeito, alguma reputação. Ele diz assim, o que eles eram antes não me importa. Tá? A melhor tradução é assim, não me importa como eles eram antes. Alguns aqui até argumentam assim, irmãos, os apóstolos eram pessoas simples. Nós temos entre os apóstolos aí, boa parte deles, pescadores. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo teve a instrução que seria sonho de qualquer judeu da época dele. Segundo, a ideia de que eles eram, assim, eles foram chamados antes de mim. Eles já viviam o apostolado enquanto eu perseguia a igreja. Mas o que ele está dizendo, isso lá do passado, não importa. Não importa se eu fui criado aos pés de Gamaliel. Não importa se eles foram chamados antes de mim. Não importa se eu fui um perseguidor do corpo de Cristo. Não importa nesse sentido aqui. Deus não Deus não aceita a aparência do homem.
E aqui, irmãos, lembrando mais uma vez, ele não está atacando os apóstolos. Ele está atacando aqui o argumento desses judaizantes que usam da estima dos apóstolos como um peso para a deturpação deles do evangelho. Então, ele está dizendo, eles foram chamados antes, mas Jesus me chamou depois. Mas eu fui chamado da mesma maneira. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, mas eu preciso de Jesus da mesma maneira que eles. É como ele vai dizer lá em Filipenses 3, tudo que eu tive antes eu considero como perca, como refúgio, por amor ao conhecimento de Cristo. Estamos juntos? Está dizendo assim, olha, Deus não é movido por aparência, sabe por quê? Porque justiça própria, ela fala de reputação. Justiça própria, ela fala da gente buscar aparência mais do que realidade. Justiça própria fala da gente usar de argumentos aquilo que alimenta a vaidade humana. Os judaizantes tinham um argumento sobre isso, sobre a aparência, sobre a vaidade humana, sobre posição, sobre temor de homens. E o que Paulo está mostrando aqui pelo Espírito Santo, isso não edifica o corpo de Cristo. Não foi para isso que Cristo morreu lá na cruz. Você está dizendo, olha, eles são considerados pessoas importantes, e de fato o são. Mas o fato deles serem importantes, não quer dizer que eles estejam acima do juízo de Deus. Não quer dizer que Deus se mova por posição, eles têm autoridade espiritual. E isso é completamente diferente. E isso, irmãos, para mim é tão claro que quando ele vai dizer que também, nada me comunicaram, alguns irmãos também interpretam isso muito mal, é como se fosse assim, transmitiram nada. Me deram nada de Deus. Não, irmãos, a ideia não é essa. Essa palavra, nada me comunicaram, é a mesma palavra que ele usa lá no capítulo 1, para dizer que ele, quando recebeu a revelação de Cristo, quando se converteu, ele não foi consultar nem casa, nem carne, nem sangue. Então, nada me comunicaram, quer dizer assim, quando eu expus a eles o evangelho que eu prego, eles não me pregaram uma outra versão. Eles não me disseram, corta isso e põe aquilo. Eles não disseram, Paulo, muito legal, tá assim, mais ou menos, eu tenho uma versão melhor. Sabe quando ele diz assim, nada me comunicaram, quer dizer assim, o evangelho que eu preguei a eles, da forma como eu preguei, foi completamente aceito. Porque o nosso evangelho é um só. Porque a mensagem que nós pregamos é uma só. O evangelho que eles receberam de Cristo foi o mesmo evangelho que eu recebi de Cristo. Amém? Versículo 7, é tão claro isso que ele vai dizer assim, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a de Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos nós aos gentios e eles à circuncisão. É como se Paulo dissesse aqui, Vocês querem saber se vocês devem ouvir a mim ou ouvir a Pedro? Que eles estão dizendo que o evangelho de Pedro é outro? Deixa eu te dizer, ouve os dois, porque o evangelho é absolutamente o mesmo. Eu não recebi o evangelho deles, eu recebi diretamente do Senhor. Mas quando eu expus esse evangelho a eles, eles reconheceram, este é o único verdadeiro evangelho. Está dizendo, não existe essa divisão entre os apóstolos. Nós recebemos a destra da comunhão. Eu recebi reconhecimento deles. Agora, preste atenção nesse reconhecimento. Não houve um debate, não houve discussão de ideias, não houve análise. Houve um reconhecimento
da ação do Espírito Santo de Deus. Aqui no capítulo 2, nós vemos de cada vez mais crescente o ministério do Espírito sendo exposto. É aquele que nos revela Cristo, é aquele que nos guia a toda verdade ou a toda realidade. É aquele que nos dá entendimento, sabedoria, para nos posicionarmos, nos dá discernimento. E aquele que se manifesta com seus dons para confirmar o seu propósito. Irmãos, é impossível a gente ler esses versículos e não pensar nos capítulos de 12 a 14 de 1 aos Coríntios, onde vai falar da manifestação do Espírito, dos dons espirituais para a edificação do corpo. O Espírito se manifesta para aquilo que for útil. Útil para quê? Para a edificação do corpo. Né? Lá no versículo, né? Vamos abrir lá. Eu, às vezes, fico aqui corridinho, né? 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Olha aqui de novo, irmãos, o propósito da edificação sendo colocada. Versículo 26 de 1 aos Coríntios 14. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Amém, irmãos? Né? O Senhor quer os dons abundando no nosso meio, para a edificação do corpo. O Senhor quer se manifestar no nosso meio. É como se os apóstolos dissessem, nós não temos que discutir, nós não temos que decidir, nós só temos que concordar com o Espírito. Nós só temos que reconhecer que o Espírito está se movendo na sua vida. E se a gente tentar argumentar qualquer coisa, nós estamos resistindo ao Espírito Santo de Deus, porque é visível o poder dele, a atuação dele através na sua vida. Irmãos, isso aqui é como se fosse um tapa na cara nos opositores de Paulo. Sim, os apóstolos reconheceram de ouvir falar, porque eles viram que o Senhor, pelo Espírito, pela operação do Espírito, respaldava o apostolado de Paulo. Então, só tiveram de reconhecer. É como a família de Rebeca, né? Quando perguntado sobre o casamento, eles disseram assim, nós não temos que dizer nem sim, nem que não. Isso é obra de Deus. Né? Quando Eliezer dá o seu testemunho, ele diz assim, olha, é obra de Deus, não cabe a nós dizer sim ou não, é só concordar. Deus fez isso. E é isso que os apóstolos fizeram, Deus fez isso. O Senhor está se manifestando com sinais e maravilhas na sua vida, no seu ministério. Deus confirmou, foi Ele que confirmou o seu apostolado, e eles deram as destras de comunhão. Como disse, irmãos, é um capítulo que fala da vida, do Espírito Santo trabalhando em nós, produzindo realidades espirituais. Irmãos, aqui está nos mostrando o que é a verdadeira comunhão no corpo de Cristo e a sua função. Nós somos protegidos pela comunhão. As coisas no nosso meio são decididas por comunhão. Olha, irmãos, o zelo de Paulo de expressar essa unidade e essa comunhão com os apóstolos, né? Sem comprometer a sua posição, deixando claro o seu chamado, quem ele é em Deus, o apostolado que foi confiado a ele, que ele não está ministrando uma variável, mas que ele está ministrando o fundamento apostólico, através da qual a igreja se reúne e é edificada. Irmãos, mais uma vez a gente vê, né? Esse Paulo morreu. Ele não está atrás de reconhecimento. Ele não está atrás de reputação.
Ele não está atrás de atrair gente para si. Ele podia pegar essa oportunidade e começar a atacar os apóstolos, começar a atacar o povo de Jerusalém, começar a dizer, olha, o verdadeiro evangelho está aqui. Esse povo caminhou com Cristo, mas já perdeu a visão. O negócio aqui agora somos nós. Mas é alguém que morreu para o temor dos homens. É alguém que morreu de buscar algo para si mesmo, glória para si, de buscar reconhecimento, de buscar reputação, de buscar divisão, de buscar interesse próprio. Ele reforça a unidade, ele reforça que a verdade apostólica é uma só, a doutrina apostólica é uma só, e que eles caminham nessa unidade. Eu queria que você visse uma coisa, lá em Atos, capítulo 15, quando foi feito o concílio justamente acerca desse problema dos judaizantes, né? Então, é feito esse concílio em Jerusalém, justamente porque aqui no capítulo 15 é onde eles vão expor esse problema, que desceram alguns da Judeia e ensinavam os irmãos, se não vos circuncidados conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Mas eu quero ver aqui, mais no final, já com a decisão tomada. Então, eles escreveram carta aos irmãos, e olha o conteúdo da carta, veio o versículo 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Irmãos, olha, esse ponto aqui é muito importante, porque o que os opositores de Paulo estão usando do nome dos apóstolos, da posição dos apóstolos, é assim, olha, nós somos o povo lá de Jerusalém, nós representamos os apóstolos verdadeiros. E Tiago aqui, né, que quem está ditando a carta, em reunião com os anciãos e os apóstolos, está dizendo, nós não mandamos ninguém dizer isso e pregar isso. Eles não foram enviados da parte de nós. Eles estão pregando isso por eles mesmos. Não é essa a nossa pregação. Nem fomos nós que dissemos, vai lá e prega isso, vai lá e diz para se circuncidarem. Estamos juntos, irmãos? E é exatamente isso que Paulo está afirmando aqui nesses versículos. Ele caminha em plena comunhão. E o evangelho que ele prega foi reconhecido como o único e verdadeiro evangelho pelos apóstolos, né? E que ele é reconhecido como apóstolo por Jerusalém, pelos apóstolos de lá, né? E que eles estão em união, em unidade. Não existe essa divisão de qual é o evangelho de Pedro, qual é o evangelho de Paulo. Eles são um no Senhor. Irmãos, nós, da mesma maneira, devemos lutar pela unidade do corpo de Cristo. A nossa comunhão é ao redor de Cristo Jesus, da sua palavra. Por fim, eu quero chegar aqui nessa confrontação com Pedro, né? O terceiro conflito aqui apresentado, terceira crise. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era culpado. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar por sua distração. E que não andava diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós temos aqui um confronto. Mas é um confronto
de posicionamento. Né? E Paulo resiste aqui a Pedro. Coisas para a gente captar aqui em toda essa biografia. Primeiro ponto que eu acho muito interessante é toda a transparência de Paulo. A edificação da igreja não acontece em segredos, em coisas ocultas. Nós, na justiça própria, gostamos de jogar a sujeira debaixo dos panos. Mas você vê que Paulo é extremamente transparente, desde a sua vida passada aos conflitos que ele viveu na sua vida nova em Cristo Jesus. Nós gostamos muitas vezes de preservar a imagem, o que vão pensar, o que vão dizer. Mas Paulo aqui está aplicando algo que ele vai ensinar até para Timóteo depois. O erro de presbíteros deve ser repreendido publicamente, porque eles são exemplos. Segundo ponto aqui, um pecado feito em público deve ser corrigido em público e não nas portas fechadas. Não existe na igreja uma luta por aparência, existe uma luta por realidade. Irmão, isso precisa entrar profundamente no nosso coração nos últimos dias. A igreja não tem resistido, porque tem sido um povo que muitas vezes tem buscado, lutado para manter aparência, não para manter realidade. Como eu disse, uma igreja, às vezes, que não anda em transparência, para ficar bonitinha na foto. Uma igreja que não resolve o que precisa ser resolvido, que finge que não existem conflitos, que não existem problemas. Mas onde não há realidade, não há edificação. Temos falado desde a primeira ministração, a palavra verdade é a mesma palavra que se traduz por realidade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a mesma coisa que dizer, conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará. Por isso que Paulo, na sua epístola ao Timóteo, vai dizer tantas vezes sobre não termos uma fé fingida. A fé de Paulo não é fingida. É uma fé de realidade. Não é uma fé de aparência, de temor de homens. Nós vivemos na era da aparência, não é? Todo mundo quer sair bonitinho na foto, todo mundo quer sair bonitinho na rede social, todo mundo quer vender imagem. Mas Paulo aqui derruba os castelinhos de areia. Diz, tem conflito, sim. Pedro é apóstolo, mas não é infalível. E apesar dele crer no evangelho, não, você precisa lembrar que não foi Paulo quem começou a pregar aos gentios. Pedro foi o primeiro apóstolo a ser usado para levar os evangelhos aos gentios, lá em Atos, capítulo 10. Ele é levado na casa de Cornélio, e ele começa a pregar lá, e o Espírito desce sobre Cornélio e toda a sua casa. E ele diz, se o dom de Deus, que é o Espírito Santo, que foi dado a nós, e Deus deu a eles, como é que eu posso negar água para batizar esse povo? Capítulo 11, quando Pedro chega, né, de volta a Jerusalém, já tem gente de butuca para reclamar com ele. Presta atenção aqui, porque esse conflito não é Pedro dizendo que eles têm que circuncidar. E aqui a gente vai entender melhor esse conflito. Pedro foi recriminado porque ele comeu com os gentios. Irmãos, eles não podiam se misturar. Judeu não sentava na mesma mesa que um gentil, não comia a mesma comida. Eles não podiam ter um relacionamento social, comunhão, porque eles eram um outro povo. Estamos juntos, irmãos? Aqui, a briga não é Pedro dizendo, vocês precisam circuncidar o negócio, né? Aqui fica mais amplo o problema de que o judeu não aceita que eu olhe para o gentil e o veja como irmão de Cristo se ele não aceitar as minhas práticas judaizantes, se ele não entrar primeiro na lei de Moisés. Quando a gente vai lendo aqui o livro de Atos,
A gente vai vendo como é que vão aparecendo os problemas da igreja, como as coisas vão sendo tratadas, né? Então, você tem aí no capítulo 2 a descida do Espírito Santo em Atos, capítulo 3, um coxo é curado, e por causa disso Pedro e João são presos. Então, você tem o primeiro problema, é uma resistência fora da igreja, uma perseguição dos religiosos, dos sacerdotes, e eles saem dali, né? E você tem ali o capítulo 5, então, aí começa o primeiro problema interno da igreja, Ananias e Safira. Um problema de realidade. Querer ter uma imagem de ter feito algo que não fez. Querer uma reputação, mas que não era realidade. E Ananias e Safira morreram por causa disso. Isso aumentou o temor, né? Capítulo 6, aí a gente começa a ver um problema. As viúvas que tinham maridos judeus, estamos falando aqui de judeus, né? As viúvas que tinham maridos gregos, perdão, elas eram judias, mas os maridos não eram judeus. E elas estavam sendo deixadas de lado, lá dentro da igreja, em Jerusalém. Primeiro problema aqui, né? Segundo problema interno da igreja. O primeiro foi ali a hipocrisia de Ananias e Safira, e agora aqui no capítulo 6, nós vemos um problema de preconceito. As viúvas que não são puramente judias, porque os maridos eram gregos, e elas são deixadas de lado. E aqui, irmãos, se a gente for caminhando no livro de Atos, nós vamos ver essa luta de Deus para abrir o entendimento do seu povo, para o seu povo enxergar a realidade do corpo de Cristo, que dos dois povos ele fez um. Estamos juntos, irmãos? Eu vou parar por aqui, né? Nós já avançamos no nosso tempo. Então, eu queria que esses pontos ficassem aí gravados na nossa mente, né? Posicionamento não é paz a qualquer custo. Agradamos os irmãos em tudo que for bom para a edificação. Nós temos um alvo, a edificação do corpo de Cristo. Segundo, a luta pela unidade e a força da comunhão. Nós vamos progredir na comunhão. Nós precisamos estar lutando por essa unidade do corpo de Cristo. Terceiro, essa transparência nos relacionamentos. A gente não evita conflito a qualquer custo. A gente não finge que os conflitos não existam. Esse Pedro entendia o evangelho, mas por temor de homens, ele caiu, ele falhou. Né? O mesmo Pedro que cortou a orelha de um soldado por causa de Cristo e pouco tempo depois estava negando. É o mesmo Pedro que foi lá e batizou pela primeira vez os gentios e que agora está se apartando de comer perto deles. Nós precisamos alimentar a nossa vida diariamente com Deus e andarmos segundo a revelação que nós recebemos dele. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que essa palavra possa nos ajudar nos nossos dias. Nós queremos ser apresentados a Ti como uma noiva ataviada. Nós não queremos aparência, nós queremos realidade. Senhor, nós não queremos viver de agradar homens, de dar mais honra ao homem do que a Deus. Nós queremos ser posicionados pela edificação do Teu corpo e que essa edificação comece a partir das nossas casas, das nossas famílias, que a gente seja posicionado para que a verdade do Evangelho seja clara, seja conhecida. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver em transparência, a resolvermos os nossos conflitos em comunhão. Pai, livra-nos de lutar por aparência, que nós sejamos um povo que luta por realidade. Se for necessário, Senhor, que as pessoas vejam a nossa feiura,
a nossa miséria, que sejam expostas, para que, em nome de Jesus, nós possamos receber a beleza de Cristo. É o que nós oramos, é o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém.